Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, gravado diretamente aqui da administradora Casa dos Síndicos. Esse programa de hoje eu tenho a participação do seu Varela, que é o nosso síndico do condomínio Araçá, um condomínio de 112 unidades com 7 blocos, grande o condomínio. Doutora Sandra, que nos acompanha aqui na gravação dos programas, e também do Alex, nosso consultor de condomínios, há mais de 10 anos conosco aí. Para quem não sabe o que é consultor de condomínios, ele é aquela pessoa que atende o síndico, é o gerente de contas do condomínio aqui na administradora. O assunto de hoje é um assunto bastante polêmico, animais em condomínio. Né, seu Varela? Infelizmente, quer dizer, felizmente eu também tenho cachorro em casa e um dos problemas que a gente tem ali é fezes de animais, principalmente de gatos nas garagens, urina também nos pneus de carro. Sim. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, animais em condomínio, eu vou até vou perguntar aqui, quem aqui de vocês que não tem um animal em casa? Eu tenho 2, moro em apartamento, então na verdade, hoje em dia, dificilmente existe uma unidade, alguém que mora em condomínio que não tem um animal de estimação, seja um cachorro, um gato, um pássaro, uma tartaruga, enfim. Aqueles que são os campeões de reclamação são os cachorros. Em alguns casos, alguns pássaros também, que a gente já tem algumas situações de animais silvestres também, né, Alex? Já chegaram algumas reclamações aí, mas o campeão mesmo é o cachorro. Prosseguido do gato, que é aquele que gosta de passear nas áreas comuns, dar uma fugidinha de casa, né, e às vezes visita outras unidades também. Então, assim, acho que o questionamento pontual, né, seu Varela, é se dá pra gente proibir que tenha animais de estimação em condomínio. Acho que esse é um dos pontos também. E o que fazer quando esse animal, na verdade, extrapola, né, quando é uma reclamação dos demais condôminos em relação à manutenção desse animal dentro da unidade. Inclusive lá tem apartamentos que o dono, como tu falaste, tem 2, se não se contém com um cachorrinho, vai lá, compra mais um e mais outro. Então, inclusive é no quarto andar, e aí ele sai, fica o dia inteiro fora, trabalha, né, a esposa também, e aí aqueles cachorros ficam incomodando o dia inteiro, os vizinhos. E aí como é que a gente age nesse sentido? Já foi notificado, já foi conversado, entendeu? E não se resolve. Bom, primeira coisa, dá para proibir que alguém tenha um animal de estimação dentro da unidade? Não dá para proibir, né, doutora? Não é possível proibir. O judiciário não acolhe essa tese. Mas lá na minha convenção, no meu regulamento interno, existe lá um artigo que fala que é proibido animais de estimação. Então eu vou notificar todo mundo que tem animal de estimação, porque não pode mais. Prevalece, doutora? Não prevalece. Não prevalece. Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. Então, é permitido que haja animal dentro da unidade. O que vai valer, na verdade, que vai predominar é o bom senso. Claro que bom senso é algo muito, vamos dizer assim, né, doutora? É uma questão de interpretação. Relativizado. Exatamente. De pessoa a pessoa. O que é bom senso para mim, o que é para o Alex, que é consultor de condomínios, para o seu Varela, que é o síndico e recebe reclamação das pessoas o tempo todo lá nos seus ouvidos. O que é bom senso? Antes da gente começar a gravar, nós estávamos conversando sobre o assunto, e aí eu fiz uma colocação aqui. Às vezes a gente tem, condomínio fala assim, não pode animal de grande porte. Às vezes a gente tem um labrador dentro do apartamento, né, e outro tem um pincher que é um animal pequeno, um poodle. Uma tartaruga. Mas vamos falar em cachorro, da questão de tamanho, né? Então assim, não pode um labrador. Mas às vezes, não sempre, mas às vezes um labrador incomoda menos que um pincher, porque é da raça de latir o tempo todo e muito, e aquele latido agudo também. Então assim, o meu condomínio diz que no regulamento interno lá pode ter o animal, mas para sair com ele tem que levar o animal no colo. Posso aplicar uma multa para aquele condômino que leva o animal na coleira, não leva o animal no colo? Gente, vamos pensar o seguinte, existem cachorros de 30 quilos, né? Existem pessoas de idade com um animal de 10 quilos, que para uma pessoa de idade, um animal de 10 quilos já é um animal pesado. Exato. Existem condomínios com elevadores, existem condomínios sem elevadores. Então, assim, também ainda que conste no regramento do condomínio essa questão se poderá levar ou não no colo, também o nosso Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não tem como colocar essa obrigação, proibir que um animal ande na coleira no condomínio. Tem a questão também de uso de elevadores, né, doutora? Se o elevador social ou o elevador aquele de serviço,
Eu acho, na minha opinião, assim, que tudo é uma questão, como a gente disse, de bom senso. Se o condomínio possui mais de um elevador e um de serviço, se utiliza o de serviço para levar o animal de estimação para passear, não é? Se o condomínio só possui um elevador, eu não tenho como fazer essa escolha, né? O condomínio vai decidir se ele vai querer descer as escadas do condomínio ou se ele vai querer utilizar o elevador. Claro, estou com o meu cachorro, vou dizer como eu faço no meu condomínio. Eu moro num condomínio de 10 unidades, um elevador apenas. Quando eu chamo o elevador e tem algum vizinho, eu pergunto, você se incomoda de eu entrar no elevador com os cachorros? Como são só 10 apartamentos, eu moro há muitos anos lá, eu já conheço o perfil de cada um. Quando eu sei que é alguém que não gosta, eu mesmo digo, espero a próxima, vou chamar novamente. Eu acho que é a questão de bom senso que a gente tem que ter dentro do condomínio. Lá no condomínio do Seu Varela são 7 torres, né? 7 blocos, torres. Né? Então existe uma área comum grande, com jardim, enfim. E o pessoal, às vezes, de repente, aquele dia tá mais chuvoso, tá friozinho, não quer ir até a rua, né, Seu Varela? Quer dar uma voltinha no condomínio ali pela área comum do condomínio. No nosso regimento tá que pode ter animais no condomínio, desde que não perturbe o descanso, o sossego do morador, né? E também na questão da higiene. Só que, inclusive, até instalei plaquinhas na parte de jardim, mas, inclusive, continua ainda ocorrendo bastante encontro de fezes, de urina nos pneus de carro. Então, é um problema muito delicado de se resolver. Se chama, faço aviso para os moradores que têm cães, já fiz reuniões, e só que entra conscientização. Do bom senso, né? O meu bom senso é diferente do bom senso do... É a conscientização do condômino de que ele tem que as suas obrigações para com o seu animal. Com certeza. A mesma coisa como a doutora estava colocando, que o descer no elevador com o seu animal, se vai perturbar outra pessoa, não só perturbar ou incomodar, mas o animal pode, num extremo ato de ocorrência, agredir fisicamente um condômino. Então, isso são responsabilidades que o condômino tem, ou seja, quem tem um filho, quem tem um animal, tem as suas responsabilidades, não são só os direitos, eles também têm as suas obrigações. Então, se um animal causar um prejuízo a uma outra pessoa, né, o dono responde. Isso está lá no Código Civil. Se o proprietário, se o dono do cachorro deixar fezes, etc., ele vai ser responsabilizado, né? Se avisa, se notifica. Muitas vezes o condomínio adota as questões de câmeras também para poder fazer essa monitoramento, daí coloca aquela plaquinha lá, você sorria, você está sendo filmado na grama, né, Alex? Para de repente, de certa forma, inibir esse comportamento também. Vai conscientizando, exatamente, né, doutora? Eu acho e assim, se não houver um retorno, então, infelizmente, tem que aplicar a penalidade cabível. Alex, nosso consultor aqui, a gente já vivenciou situações em que esse assunto chegou a parar no judiciário, né, Alex? Exatamente. E infelizmente a gente pode assim, mas isso é tão pequeno, mas acontece, né, Alex? É um assunto que, se a gente for falar, a gente fica, acho, uma semana falando, né? É verdade, exemplo não falta. E a gente fica falando, o cachorro, o gato, né? Mas a gente não vê o dono, né, do animal, né? Que muitas vezes... O animal, ele é irracional, né? Ele é responsável. É o senso do proprietário do animal. Que inclusive, eu já cheguei em condomínios que tinha uma plaquinha direcionada ao cão. Senhor cão, por favor, instrua seu dono que não deixe... Muito boa essa, muito boa. Muito boa essa. Eduque o seu dono. E quando eu vi aquela situação, eu falei, olha que legal isso aqui. Então, pra gente ver, a gente fala, o cão, é o gato, é o pássaro. Mas não é o muitas vezes não, como o síndico ali falou, a questão de sair, deixar o dia todo o animal trancado, passando sede, às vezes passando fome. Então, a questão além dos maus tratos, isso é maus tratos ao animal. Maus tratos, né? Eu tive a questão também de um São Bernardo que tinha um cachorro gigante, quase de 50 quilos, né? Descia do elevador e babava todo o elevador. Qual é o bom senso desse proprietário, no caso? De trazer, qual é o bom senso desse proprietário? Então... É um assunto bem complicado, mas hoje realmente não dá para proibir, porque hoje a gente já vê, tem jurisprudências para quase todos os casos, né? Que inclusive tem juízes que já aceitam como um membro, um componente da família. E é verdade, para tratamento, pessoas idosas que moram em condomínio, a gente observa muitas pessoas idosas que a única companhia é aquele cão, um gato, não tem como proibir. O que a gente tem que fazer é saber conviver com esse animal, conscientizar esses condôminos de que forma que deve se
passear com esse animal, sair de dentro de casa, porque o cachorro é o que mais necessita do passeio, mas existe o gato que a gente falou também. Gato, muitas vezes, ele gosta de passear. A gente sabe que gato é um animal passeador. Então, assim, eu mesma que citei antes aqui, antes da gravação, eu tive uma situação que uma vez eu morei em um condomínio térreo e apareceu o gato do vizinho dentro de casa. E a gente leva aquele susto, acontece também. Então, a gente ter responsabilidade com o animal de estimação que a gente tem. Existem muitos casos, o Alex aqui mesmo é consultor de um condomínio em que são muitos blocos e tem sacadas nos apartamentos e uma ocorrência muito grande de pessoas que saem para trabalhar e prendem o animal na sacada. Então, assim, os blocos são próximos, aquele animal fica latindo o dia inteiro até o seu dono. Primeiro porque aquele animal às vezes está passando frio, calor, né? Medo porque está numa sacada exposto ao tempo, né? Então, assim, é necessário que as pessoas saibam, não proibir que vai solucionar, mas a gente saber conviver com esses animais, saber colocar regramento e as pessoas terem bom senso de viver em condomínio, porque a gente não mora numa casa sozinho, nem numa casa, porque pode haver perturbação do seu vizinho. Uma colocação também que acho que é muito importante, quando a pessoa decidir comprar um cachorro, um gato, um animal de estimação, eu acho que ela tem que analisar todos esses pontos, todas essas preocupações, veterinária, cuidados, entendeu? Como é que vai sair quando viajar. Então, e o que eu tenho notado também lá no nosso condomínio é que alguns casais novos optaram em não ter filho e ter um gato, um cachorro, mas aí tem também esse problema. Os seus ônus e bônus. O seu Varela, só para finalizar ali, o seu Varela nos colocou a questão de deixar 2 ou 3 cães, animais, preso numa unidade o dia inteiro. Este ano fez um calor de mais de 40 graus. 47 graus, aproximadamente, com a sensação térmica. É desumano. Mas aí, nesse caso, deixar os animais ligaria para uma defesa de animais ou qual é que seria a iniciativa? Se for observado uma questão de maus tratos, né? Mas vamos fazer um intervalo e a gente volta na volta do programa, a gente trata desse assunto. Aguarde aí, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Muito obrigada. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Retornamos aqui do nosso intervalo. O assunto polêmico de hoje é animais em condomínio. Estávamos aqui falando com o seu Varela e ele fez um questionamento para nós sobre o que fazer, né, seu Varela? Com alguns moradores que deixam seus animais presos na área de serviço, com calor excessivo, ficam o dia inteiro latindo. E aí, quais as providências tomadas nesse caso? Doutora. Primeiramente, nesse caso. Num primeiro momento, o síndico poderia fazer ter uma conversa com esse condômino no sentido de conscientizá-lo de que isso não é uma conduta correta nem ética com relação aos seus vizinhos. Bom, se isso não for o suficiente, com certeza no regulamento, né, Alex, deve ter alguma previsão. Num segundo momento, fazer a notificação para esse condômino. Isso a gente fala na questão de penalidade, né? Porque é importante que a gente falava no primeiro bloco, ainda que conste no regramento que é proibido, gente, se esse assunto chegar à esfera judicial, a gente sabe que isso não vai se sustentar, porque é necessário que se prove que aquele animal de fato traz algum prejuízo para o condomínio. Agora, aplicação de penalidade por deixar esse animal, porque também é maus tratos, né? A gente deixar um animal latindo, sofrendo, né, o dia inteiro ou por um determinado período todos os dias, ou exposto ao sol, ao vento, à rua, enfim, isso é crime também, né? Crime, não só traz responsabilidade civil e talvez criminal para o seu proprietário. Então, ele é o proprietário e ele tem as suas responsabilidades. Eu acho assim, Alex, que é o nosso consultor aqui, a gente sempre procura falar para os nossos síndicos, conscientizar, no sentido de sempre que a conversa em primeiro lugar. Eu acho que uma
conscientização do assunto, tratar isso nas assembleias, de repente o assunto não precisa ser uma pauta específica, mas lá em assuntos gerais, que a gente, lembrando, não pode deliberar nada em assuntos gerais, né, Alex? Verdade. Mas a gente pode fazer aqueles lembretes, não é? Então, pessoal, gostaríamos aqui de pedir a colaboração de todos presentes que possuem um animal de estimação, lembrando que a gente pode fazer essa conscientização, a gente pode fazer circulares também para entregar no condomínio, para todos os condôminos, documentos, avisos que ficam afixados em locais de acesso, salão de festa, entrada, elevador, enfim, lembrando, pessoal, que é importante o bom senso, que a gente mora com outras pessoas, né? O Alex tem lembra daquela frase, Alex, que você disse num outro programa anterior aí da questão do barulho? Que a gente gostou, sim. Como é que é? Repete aí para os nossos telespectadores. Que o seu assoalho é o teto do seu vizinho, né? Então, perfeito. Tem que ter cuidado. Perfeito, porque na verdade essa é uma questão que também animais vai respingar lá em barulho, né? Porque é o outro vilão de condomínio, né? Barulho, porque o animal, além da questão de segurança, porque vamos pensar o seguinte, um animal, de repente, assustado, acuado, que tá com o seu dono saindo do elevador, por exemplo, passando pela pracinha do condomínio, uma criança vê. Criança adora animal de estimação, essa é a regra. Então ele vê aquele animal bonitinho, aquele poodle que veio do banho, cheio de fitinha e tal, e sai correndo para encontrar aquele animal. Não necessariamente por ser um animal pequeno, ele é um animal dócil, ele pode ser um animal que morde. Então, assim, é importante que o condômino tenha essa noção, saia, se o animal é um pouquinho mais brabo, não gosta de brincadeira, não gosta de criança, vai passar para uma área de recreação para poder chegar na rua, para poder passear com o animal, vai de focinheira. Focinheira não foi feito somente para pitbull, né? Não, a gente tem aquela ideia que a focinheira é só para animais. Eu agora vou novamente citar meu exemplo. Eu tenho um Yorkshire, se vocês conhecem o Yorkshire, sim, meu York tem 2,5 kg e ele morde. Então, assim, quando eu saio com ele, as pessoas vêm geralmente, que bonitinho, criança vem correndo, eu tenho que avisar. Morde, geralmente me olham com aquela cara assim, ela não quer que encoste no cachorro dela, né? Mas, não sei se foi o nome que eu dei pra ele ou não, que é Saddam, mas ele é genioso, então ele ataca. E é importante que as pessoas tenham essa conscientização, né? Tenho que sair com o meu animal ele é dócil, ele gosta de criança, por onde eu vou passar para chegar até a rua? Né? Tem 2 elevadores, vou optar pelo elevador de serviço, eu moro no primeiro andar, dá pra ir de escada, não preciso pegar o elevador, chegou o elevador, tem um vizinho meu, vou aguardar, o senhor se importa? São essas questões que devem ser observadas em condomínio. Meu gato gosta de sair, mas onde é que anda meu gato quando ele sai? Então, será que ele não vai entrar em outro apartamento? Vai fazer suas necessidades nas áreas comuns e eu não vou estar acompanhando meu gato? Eu não tenho como saber. E algo que a gente frisa também, né, doutora, a importância de, na troca de moradores, tanto de vendas ou de locação, né, a administração sempre fazer uma entrega sobre o protocolo da convenção, do regulamento interno, porque muda bastante, né, as pessoas que estão entrando, né, devem saber do regramento para futuramente tu já corrigir esse tipo de infração. Então isso é importante também que você faça. Outra coisa também que nós temos num condomínio, até o Alex quem atende, que é a questão assim, hoje em dia muitas pessoas são, vamos dizer, admiradoras da causa animal, né? Então, assim, eu particularmente acho bacana quando a gente passa na frente dos locais, tem aquele pote de água, ração ali, enfim. Mas acontece em alguns condomínios aquelas pessoas que não querem ter um animal dentro da sua unidade, mas que elas querem alimentar outros animais de rua. Né, Alex? Nós temos uma situação num condomínio assim. Esse condomínio especial é um condomínio que tem uma horta comunitária. Então, assim, uma horta comunitária é uma coisa super bacana de ter cultivado dentro de um condomínio, mas existe uma pessoa que eu acho louvável a atitude de a gente ajudar animais de rua. Vocês podem ver que eu gosto de bicho, né? Eu defendo os animais, mas a gente tem que ter o bom senso. Alimenta esses gatos dentro do condomínio, deixa potes de água e ração dentro do condomínio, porque o gato é um animal que entra no condomínio, não é como o cachorro que precisa que alguém abra a porta, né, o portão para ele entrar. E esses animais vão lá na horta, fazem suas necessidades na horta, né? As pessoas depois vão lá e colhem esses produtos da horta para poder comer, enfim. Então, existem outras situações que alimentam... Nós temos que cuidar das doenças, doutora, que os animais transmitem. Exatamente. Gato, cachorros, têm que estar devidamente vacinados. Então às vezes, o síndico, nesse caso em especial, é uma síndica, né, Alex? Aí ela, por um bom tempo, André, o que eu faço?
dá para proibir, porque na verdade esse animal ele não é da pessoa, ele é um animal de rua, é uma situação um pouquinho diferente. Se a pessoa quer cuidar desse animal, ela então adota esse animal, adota e assume uma responsabilidade. Inclusive é importante que mantenha as vacinas em dia, por uma questão de saúde, como disse bem a doutora. Agora, quando o animal não existe um dono dentro do condomínio, mas algumas pessoas ou determinada pessoa alimenta esse animal, aí sim o condomínio poderá então fazer notificações, enfim, e proibir isso, porque na verdade, mas então... Aí, nesse caso também aconteceu ali comigo, do morador entrou um gato, e ele alimentava na entrada do bloco esse gato, entendeu? E aí só que o gato não entrava no apartamento, ele ficava nas proximidades ali. Morava nas áreas comuns. Nesse caso, o que eu vou fazer, assim, o que eu vou fazer com o gato? O gato é meio do síndico? Não, é dele. Ele é o responsável, ele está alimentando, ele está brigando. Ou ele adota o gato, ou ele adota o gato, ou ele para de alimentar o gato. Porque assim, ó, se o gato não é dele, se você vai notificar ou conversar com ele, ele vai dizer o seguinte: o gato não é meu, mas eu estou alimentando, bom, então eu estou te proibindo de fazer isso, porque o gato está nas áreas comuns do condomínio e ele não tem dono. Mas aí que tá o problema, como é que eu vou tirar esse gato dali de dentro, entendeu? Não tenho, vou ter que pegar esse gato e levar para uma casa de abrigamento. Exatamente, de abrigo e a própria abordagem a esse condomínio para que ele não mais alimente esse animal também vai fazer com que o animal vá embora, né? Me parece que a responsabilidade é dele, seu Varela. Ou ele se ele está alimentando, animal, ele está alimentando. Embora ele não coloque dentro da casa dele, mas ele está alimentando, ele está cuidando desse animal. Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Também que passou, né? E aí aconteceu o gato um dia, um carro passou por cima dele, gato preto. E aí ele quis cobrar alguma coisa do condomínio? Sim. Sim? Com certeza. Mas então mais mas então é mais um motivo para a tese de que ele é o responsável pelo animal. E deveria ter cuidado para que isso não ocorresse. É um assunto polêmico, né, Alex? Não, é muito polêmico. Não, é bem complicado mesmo. Agora, recentemente, nós tivemos lá em Esteio, eu acho, uma situação de uma ave silvestre também, não foi? Nós tivemos um condomínio lá em Esteio que teve uma situação, não sei se foi da tua carteira. Eu acho que não foi, mas eu estou tendo aqui em Canoas também uma questão ali. De ave silvestre. É do barulho, né? Os moradores. É do barulho excessivo. A ave silvestre é normal, 5, 4 horas da manhã já, então eu estou tendo um problema aqui em Canoas mesmo. E qual foi a decisão dos condôminos? Já houve alguma decisão? Já foi levado à Assembleia e diz que infelizmente não tem o que fazer. A condômino, proprietário? Os próprios moradores. Não, o proprietário diz que ele tem licenciado, é legal, e ele diz que daí foi levado o assunto para a Assembleia então atendeu que não tem o que fazer realmente. Então, mas é complicado. É pelo barulho que ela... É pelo barulho. E não é um só, acho que é 4, 5 que ele tem. Olha, Qual é o animal? São como que é? Calopsitas? Canários e galopsitas. Existem casos que é papagaio também, que o animal eu também tenho esse problema aí. Só que até agora ninguém me incomodou sobre ninguém veio fazer assim, toma uma atitude. Porque eu acho que talvez os bichos não incomodem ainda. Né? Sim. Então, só que até estava começando a falar dessa questão de passarinho, né? Então, lá também tem. Quando se trata de barulho, nós temos o seguinte... O Código de Postura Municipal e a legislação municipal, ela tem um limite de tolerância de decibéis para cada zoneamentos, residencial, comercial, etc. Então também caberia fazer um laudo com uma pessoa especialista, né, nessa situação, que seria um engenheiro, para fazer a medição no local do ruído provocado. E se ele está enquadrado dentro da legislação municipal, se não estiver, aí... Tem como se tomar as providências administrativas. Tem toda a documentação do IBAMA, né? Então, sim, mas isso incomoda o morador X. Isso é autorização para ele ter o animal. Isso é autorização para ter o animal, mas isso não significa, não impede de que ele... a validade que os animais... Isso é uma coisa, é a mesma coisa ter um cachorro ou ter um gato. Tem que ter carteira de vacinação. O gato tem que ser vacinado, o cachorro tem que ser vacinado e qualquer outro animal tem que ter a sua carteira adequada com as suas vacinas. Mas a questão do barulho é outra. É que se o barulho perturba, nós temos que ter um laudo que assim o comprove. E de posse desse laudo, daí o síndico vai tomar as providências cabíveis junto aos órgãos fiscalizadores. Perfeito.
Na verdade, a gente volta ao início da nossa conversa. O bom senso, né, doutora? O bom senso é a melhor situação. E o bom senso, a gente não tem forma para isso, né? Não é matemático, né? É de cada um. Por isso que é importante que o síndico esteja atuante, que haja uma participação de todos os condôminos, mas principalmente do síndico eleito junto com a sua administração, que é o conselho quando ocorre, quando acontece, né? Que possam juntos promover campanhas de conscientização do porquê é importante que a pessoa tenha... Porque muitas vezes o dono do animal, ele não tem noção que o animal dele incomoda. Ele não tem essa noção. Até porque muitas vezes as pessoas, aquelas apaixonadas por animais, elas sequer conseguem aceitar que o seu animal está incomodando. Nunca sei. Né? Então, assim, às vezes também acontece do animal não incomodar, mas um condômino só sempre reclamar para o síndico. Não aceitar o animal. E aí, o problema é do condomínio ou o problema é de unidade para unidade? Nós tivemos aqui um programa, doutora, que foi conversado muito sobre a conversa entre condômino, o diálogo que seria necessário, com mediação. Então, neste caso, seria o ideal o condomínio talvez utilizar-se, reunir as partes e utilizar-se uma terceira pessoa isenta para que conversasse e fizesse essa mediação no conflito. Eu acho que sempre antes do conflito, antes da aplicação de penalidades, das multas, né? É importante até da notificação, porque fica um pouco assim, é antipático a gente receber a notificação, não quer dizer que não seja necessária. Muitas vezes o diálogo não é mais suficiente e a gente tem que daí partir para outras medidas sob pena do síndico também ser responsabilizado por uma omissão, né, doutora? Então não dá pra gente dizer que não é possível. Então, assim, mas o ideal é que sempre o síndico, junto com a administradora, bem orientado através do seu consultor, procurem medidas de conscientização que incluem, inclusive, aquelas visitas que ocorrem quando existe assembleia no condomínio, o consultor lá em assuntos gerais, lembrar o síndico, olha, vamos relembrar a questão dos animais, conscientizar o pessoal, coloca na ata é divulgada depois para todo mundo, fica a cópia lá disponível, tá o registro também, colocar de repente cartazes de conscientização nas áreas comuns do condomínio, salão de festa, elevador, piscina, né? De repente promover, eu acho que é o seu caso lá, o seu Varela, pelo menos na época de assembleia ordinária, ele faz um material que é muito interessante, uma prestação de contas que ele divulga para todos os condôminos, um material excelente, muito bem feito, inclusive, parabéns, seu Varela. Mas aproveitando esse mesmo material, de repente a gente pode fazer também, como é que se diz, comunicados, lembretes, distribuir para o pessoal, tem um termo que se usa para isso, não é? Newsletter? Newsletter. Exatamente, dá pra gente fazer também. Enfim, tem muitas maneiras. Só importante aqui para fechamento, cuidado com aquelas proibições da contenção. Se as questões forem levadas ao judiciário, muitas vezes as proibições elas caem por terra. O que vale é a conscientização e o bom senso. O assunto não vai se esgotar, porque ele é muito extenso e sempre vai ter o que a gente tratar. Eu agradeço aqui a participação do seu Varela, nosso síndico do condomínio Araçá, da doutora Sandra e do nosso consultor Alex. Muito obrigada e até o próximo programa.